Lembra, mano, que vale atenção. Eu tava indo pra ver de Messiânica. Gente, já tá gravando, hein? Então vamos lá começar a sala de hoje. Continuando aqui no artigo número 19 do Shamatri, que é um artigo longo. A gente está lendo ele bem devagar, porque dá para falar bastante coisa, né, em cada parte aqui dele. Título, né? O que significa que o Criador odeia os corpos no trabalho. Então, na primeira parte desse artigo, a gente falou sobre a natureza do desejo de receber e que nós procuramos a todo momento dar uma base de natureza e de doar que seja a base para o desejo de receber. Então isso faz essa mudança, essa transição, para que o desejo de receber ele receba de uma forma corrigida, porque a base dele vai ser o desejo de doar. Então essa é a correção que se deve fazer. Só que não é fácil. Essa correção para ter a base do desejo de doar, ela é realmente muito difícil, porque é contra a nossa natureza trabalhar em doação. E Baal HaSulam nos ensina que os vasos que eles são preparados para doar e receber, ou seja, receber para doar, eles se conectam com a fonte da vida, eles se conectam com o elo da vida, que é o próprio Criador. Então, a partir desse momento, o Criador vai se revelando para a criatura aos poucos. Enquanto mais a pessoa ela tem essa similaridade de forma com o Criador, mais a luz é revelada para essa pessoa, mais da presença do Criador é revelada. Então, na aula passada, a gente também trouxe uma ideia, uma imagem que representa muito bem isso, que são dos quartos, né? Que a gente falou que quando a gente está de uma forma natural, nós somos criados aqui no Olam Hazé, é como se a gente estivesse num quarto escuro, onde a presença do Criador é totalmente oculta. Então esse mundo é um mundo de ocultação, é o mundo que é o ponto no meio do círculo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o ponto onde está mais afastado da revelação do Criador. Então esse ponto central é chamado de Olam Hazé e pode ser entendido como um quarto escuro, onde tem muita pouca luz. E dentro desse quarto escuro, nesse estado, essa condição de ocultação, tem um pequeno ponto de luz que a gente consegue ver. Esse pequeno ponto de luz, quase ínfimo, parece que quase não existe, mas ele está lá. E esse ponto é chamado de um ponto no coração. É o caminho, o início do caminho espiritual. Isso é uma pequena luz que ela está numa, vamos dizer assim, uma linguagem popular, uma parede, um bloqueio, que é chamado de Marson, que dentro da Kabbalah é uma tela ou um muro que separa o mundo espiritual do mundo físico. E a partir desse Marson, do Marson para baixo, não se tem compreensão do Criador, porque ele está oculto totalmente. O que se tem é o início de um caminho de elevação, que é um pequeno ponto. A gente pode imaginar um quarto escuro, onde ele tem um muro, e a gente só vê um pequeno ponto de luz, muito fraquinho. Esse ponto de luz, mesmo que ele seja fraco, é um guia ainda. Então, dentro de toda essa obscuridade, mesmo esse ponto fraco de luz, é um guia para que a gente possa dar um passo à frente, a gente possa começar no caminho. Então, esse ponto, para romper essa sala escura que está mais afastada
e ir para o próximo grau de revelação do Criador é o passo mais difícil que se pode dar na caminhada espiritual. Você fala que quando a pessoa está na idolatria, Quando a pessoa... eu estou falando de um estado natural. que é um passo mais difícil de romper com... Assim, no estado natural, eu digo assim, como a gente é criado no mundo. A gente está no mundo de Olam Hazir, então tudo que a gente percebe é desse mundo. Só que esse tipo de percepção, ele é uma percepção de ocultamento. Nós fomos completamente ocultados do Criador. Porque esse mundo, ele é o mais baixo, é o mundo corpóreo. Então, a gente está num grau de ocultação. Dentro desse mundo, funciona a idolatria, acontece tudo, a vida diária. E a idolatria, também, dentro desse estado de ocultamento, ela é como se fosse uma venda a mais. A gente pode dizer assim para a gente entender. A gente já está no estado de ocultação. Ainda tem barreiras a mais que nos separam ainda mais. Então, mesmo quando a gente está dentro desse mundo de ocultação e a gente, com a ajuda do Criador, supera a idolatria, que esse mundo é feito de ídolos, o que mais existe no mundo são ídolos. E ídolos eu não quero dizer só apenas estátuas, mas ídolos em relação a tudo que a gente confia, a gente bota toda a nossa base naquilo, isso é chamado de um ídolo, porque ele desvia o foco. É como se a gente está nessa sala escura e existe esse ponto, que é o ponto no coração, que é uma luz bem fraquinha, e além disso, tem distrações que nos desviam ainda de olhar para essa luz. Então, todo esse mundo ele é feito disso, o mundo é constituído de ídolos. Então, quando a pessoa ela vai caminhando em direção à espiritualidade, ela começa por esse ponto no coração, ao rompimento do maçom. Só que o que acontece? O maçom é o grau mais difícil de se romper. É muito mais difícil romper esse grau do maçom, o mundo mais baixo, do que se a pessoa já está num grau além dessa sala escura e vai para um grau maior ainda. Aí isso, a princípio, deveria ser o contrário. Deveria ser o primeiro passo, ser o mais simples, o mais fácil. E quando a pessoa já está em graus maiores, ser mais difícil, porque a gente pensa que quanto mais elevado, maior é o grau da pessoa se elevar acima daquele nível. Só que o grau mais difícil é o grau de ocultamento, justamente porque tudo está oculto. Porque a luz é ínfima, por isso que é o grau mais difícil. E porque a nossa natureza funciona dentro dessa estrutura. A nossa natureza funciona dentro dessa estrutura de ocultamento. Então, é o grau mais difícil. Quando a pessoa rompe esse grau, o maçom é a barreira que separa todo espiritual do nosso mundo físico. Quando a pessoa rompe, ela já tem uma certa revelação do Criador. E tendo uma certa revelação do Criador, não tanta escuridão, ela já está numa sala que tem um pouco mais de luz. Aí a abertura, a percepção de luz é um pouco maior, a sala é um pouco mais clara. Quando se vai para a próxima, já tem mais claridade, ou seja, mais revelação do Criador. Quando vai para a próxima, isso a gente está fazendo uma associação com os mundos. A gente está no mundo mais baixo, no mundo de Asiá, em Olam Hazir, do mundo de Asiá, que é a sala escura. Então, quando a gente vai superando Asiá, Yehidá, Yetzirá, Briá e Atzilut, Atzilut já é uma sala com uma maior percepção de luz. É como se cada sala tivesse uma janela. E essa janela ela vai ficando com cortinas cada vez maiores e mais estreitas, essa janela. Até o ponto que dessa maçom do mundo
que está acima do mundo de Asiá, que é o mundo de Yetzirah, do mundo de Yetzirah para o mundo de Asiá, só tem uma pequena parcela de luz, que é esse ponto. Então, esse estado, aqui continuando no texto, a gente faz esse jogo de imagens para a gente entender como é que é os mundos, para a gente lembrar de que os mundos, eles são discernimentos. Os mundos são discernimentos. O mundo, ele não é outro planeta, ele não é outro... porque quando a gente imagina além mundo, a gente muitas vezes, por senso comum, imagina um outro tipo de bioma, de natureza. A gente tem toda uma imagem projetada na mente do que seja um paraíso, do que seja uma revelação. Só que os mundos, dentro da Kabbalah, são discernimentos, são níveis de revelação do Criador. Isso que é o mundo. E estar em similaridade de forma com esse mundo significa que a pessoa adquire propriedades desse mundo. Então, quanto mais o mundo ele for elevado, mais propriedades em relação ao Criador a pessoa ela obtém. Ela junta essas propriedades à sua natureza. Então, consegue perceber que os mundos são discernimentos, as Sefirot são discernimentos, e todo discernimento ele é uma luz e um vaso. Ele é uma relação desses dois. É uma luz e um vaso. Por isso que, pro Criador, não existe Sefirot nem mundos. É isso que quer dizer que os sábios dizem que pro Criador não existem Sefirot. Não? Pro Criador não existe. O que existe é em relação a nós, que existe todos esses níveis, todas essas Sefirot, as 10 Sefirot, todos os mundos existem em relação à criatura. No Criador em si não existe Sefirot, não existe Keter no Criador. Por quê? Porque o Criador está acima dos discernimentos. Porque discernimentos significam mudanças. Um estado A, que tem um estado B, um estado C, um estado D. Ou seja, diferenças, mudanças. E no Criador não existe mudança. Por isso que o Criador está acima das Sefirot. O Criador em si ele é incompreensível. Ele é chamado de Atzmut. Não tem como compreender o Criador. Até porque não existe um discernimento no Criador. Que o discernimento já significa uma certa limitação, uma certa propriedade. Então o Criador em si, em sua essência, ela não é estudada na Kabbalah no sentido de alcançar Atzmut, porque seria o mesmo de se anular, de ser realmente o não ser. Ou seja, a pessoa querendo estar em Atzmut, ela não existe, porque a pessoa só existe realmente dentro de discernimento, dentro de uma relação entre luz e vaso. Então, isso é muito importante compreender. E é importante compreender de que o caminho espiritual ele é dado em passos. É uma escada, é uma sulam. Não se pode estar dentro do mundo de Olam Hazé e de repente se imaginar no mundo de Atzilut. Porque a pessoa não corrigiu o Yetzirah, o Briá da sua alma para estar em similaridade de forma com Atzilut. Não faz sentido. Então as pessoas que querem pular etapas que se dizem espirituais e que de repente leu uma introdução e acha que sabe tudo daquilo, do assunto, essas pessoas se acham lá no mundo de Atzilut. Na verdade isso é pura imaginação. Porque desde o momento em que a pessoa lê a introdução sobre algo, ela acha que compreendeu tudo, e ela acha que já está, por ter compreendido, já está no nível, ela já tem uma base errada, porque provavelmente ela mal compreendeu a base. Por isso é importante da gente compreender bem a base da Kabbalah. A base da Kabbalah são as relações
das criaturas umas com as outras, para nisso revelar o Criador. Essa é a base da Kabbalah. A base da Kabbalah não é ver a sua sorte nos astros, não é estudar o Mazal, não é querer fazer magia, querer fazer milagres. A base da Kabbalah não é isso. Se a pessoa chegou nessa percepção de que ela depende de um Mazal e que ela se prende às coisas esotéricas, e esse é o sentido da Kabbalah, provavelmente ela mal interpretou a Kabbalah na sua base. Isso é um grande fator de erro, porque a partir do momento que a pessoa dá o primeiro passo numa ponte que leva a outro lugar, que não é aquela que leva realmente a ponte que é a Kabbalah, que é a ponte entre a criatura e o Criador, essa ponte de conexão, e ela mal interpreta isso e ela acha que é essa outra ponte que vai levar para esse lugar, o primeiro passo já tirou ela do caminho. Por quê? Porque no primeiro passo ela desviou-se para outra intenção. Ou seja, a intenção dela já não começou para se conectar ao Criador e às criaturas, mas já começou para ela adquirir benefícios pessoais próprios. Porque o que é a pessoa se prender à sorte, Mazal, a magia, a toda essa coisa esotérica? O que é isso que não é se aproveitar disso, querer se aproveitar de forças da natureza, de coisas que ela mal compreendeu, para ter benefício, para chegar, para ela crescer ou para ela se sobressair sobre os outros? Porque aquele que tem conhecimento para se sobressair dos outros, ele está fazendo tudo por ele mesmo. Então ele não deu o primeiro passo na Kabbalah. Porque o primeiro passo da Kabbalah é compreender que a Kabbalah é uma ponte de conexão entre você, o Criador, e você e as criaturas. Porque aí, se você excluir todo o resto, por exemplo, e você só... Assim, esse é outro caso. Tem a pessoa que se desvia porque ela quer essa parte esotérica, ela se interessa por isso para benefício próprio. E tem a outra parte de que a pessoa, ela esquece de tudo ao seu redor e ela quer alcançar o Criador. Mas ela quer alcançar o Criador desprezando a criação do Criador. Ai, meu pai, não tem como. Esse é outro passo, erro. Por isso que na base é preciso ter muito cuidado. Tem coisas que as pessoas acham que é uma busca, mas na verdade é uma fuga. Ele não está buscando nada, ele está fugindo. Exatamente. Porque a pessoa que ela quer o esoterismo, por exemplo, ela está de alguma forma trazendo aquilo para a vida dela, para ela ter um poder de conhecimento primeiro sobre os outros. E ela acha que com isso ela conhece a natureza, ela conhece a sabedoria, e com isso se torna uma fuga dela mesma. Porque primeiro ela nem se autoconheceu para pensar em conhecer a natureza, começar a conhecer os fenômenos. Então, como que uma pessoa que quer manipular a natureza, como que ela quer manipular a natureza se ela não tem domínio sobre a sua própria natureza? Então, são muitas contradições que surgem no caminho espiritual. Até porque o caminho espiritual, muita coisa, assim, para a pessoa andar nesse caminho, ela tem que ser muito sincera consigo mesma, de qual é a sua intenção de trabalhar com isso. Até porque o caminho espiritual, por que ele é tão assim, abstrato muitas vezes? Porque dentro do caminho espiritual, as coisas elas não são objetivas
como a nossa natureza está acostumada. Há muita coisa no caminho espiritual, entre aspas, assim, que a própria noção de espiritual já é uma concepção da pessoa do que é espiritual. E muita coisa que cerca esse caminho é a própria imaginação. Por isso que é muito fácil a pessoa ir por caminhos que não tem nada a ver com o caminho original e primário que a Kabbalah se propôs a fazer, a ser um instrumento. Então é uma coisa, quando a gente pensa em algo espiritual, abre muita possibilidade para a gente conjecturar sobre as coisas. Então, muita coisa do espiritual, sendo sincero, é conjectura, é imaginação. Por isso que é um caminho difícil. Então, por isso que o caminho espiritual... Mas não seria uma convicção, gente? O caminho espiritual, a fé, não seria assim, uma convicção que a gente tem? Mesmo que seja algo invisível. Uma convicção pode estar numa conjectura. Você pode ser convicta de uma conjectura, mas é uma conjectura. A pessoa pode acreditar. Isso não significa que deixou de ser uma conjectura. Ah, é? É porque é uma interpretação. É como você interpreta a Torá, é como você interpreta os livros sagrados. Isso vai gerar uma conclusão. E aí, essa conclusão ela é vendida como doutrina. Aí você crê na doutrina. A sua verdade, né? Exatamente. Aí você interpreta o texto, né? Por isso que a gente tem que buscar a interpretação de quem? Dos sábios. E também são conjecturas, mas são conjecturas que vão produzir um resultado positivo. Entendeu? Porque se não tiver ação aí, não adianta nada. Você pode acreditar em tudo que... É por isso que a gente vê muitas pessoas que iniciam nesse caminho, e o ser humano ele tem uma tendência a ir para o sobrenatural, para o suprassensível. Ele tem uma tendência a isso. Isso tem uma explicação psicológica do porquê. Mas as pessoas, como tem muita essa ligação, elas são mais fáceis de se perder nesse caminho. No caminho espiritual é mais fácil de se perder do que uma coisa objetiva. Então, a Kabbalah ela se propõe primeiramente, na sua base, de conectar a pessoa ao Criador. Porque isso se torna uma base que você não pode esquecer, que te mantém como se fosse uma bússola para o caminho que você tem que ir. Então, essa bússola, que é realmente o que a Kabbalah traz, da similaridade de forma com o Criador, de revelar o Criador do mundo, isso daí, ela não está como o centro do assunto, o centro da intenção, o benefício seu, ou seja, você juntar mais poder, de você conhecer o Criador para conquistar os outros. Esse de revelar o Criador, conhecer o Criador, está na intenção de revelar o Criador no mundo. Ou seja, a intenção não está no sujeito, mas a intenção está na revelação do próprio Criador. Então se tira o foco. Essa é a bússola que se deve usar na caminhada espiritual. Porque sem ir para a caminhada espiritual sem uma bússola, a pessoa ela muito provavelmente vai se perder. Porque há muitas possibilidades, há muitas conjecturas, há muitas interpretações. Então se a pessoa não tem uma bússola básica do caminho que ela tem que seguir, do caminho que ela deve trilhar, não quer dizer que o caminho é único para cada ser humano. Cada ser humano ele tem a sua constituição, ele tem o seu caminho. Só que a bússola dessa pessoa deve ser em direção à revelação do Criador. Essa deve ser a bússola de quem está caminhando no caminho espiritual. Porque senão é muito fácil ela se perder, ir para outros caminhos e se perder em si mesmo. E já que essa pessoa não tem uma base que ela se conhece a si mesma, aí que ela vai se perder mais ainda. Porque se você está num lugar com muitas possibilidades, muito espaço, é fácil você se perder. Imagina que você não conheça nem quem é você. Fica difícil mesmo. Aí
traz mais dificuldade ainda. Então, por isso que é muito propício a gente conhecer a nossa interioridade, a nossa psique, a nossa alma, e conhecer aonde a bússola está encaminhando, que é para a revelação do Criador. Então, se tira o objetivo do sujeito e se põe como objetivo o próprio Criador. Então, essa é a mudança de paradigma. E isso o que faz a Kabbalah autêntica, isso que diferencia a Kabbalah autêntica das Kabbalas que a gente mais vê por aí. Esse que você falou, Kabbalah e Kabbalah. Essa é chamada das Kabbalas, Kabbalah financeira, Poderia falar isso. Kabbalah dos astros, enfim. A dona era seguidora da Kabbalah, né? Quem? Existe a Kabbalah comercial, existe a Kabbalah espiritual, isso que ele fala. Entendeu? Kabbalah comercial, qual que é o objetivo do cabalista? Tá entendendo? Começar a falar de Kabbalah. Aí ele vai lá, ele aprende até de fontes legítimas. Tem vários tipos de Até lê o Ari, até entende, até transmite uma informação correta, mas as conclusões giram em torno do quê? De atrair visibilidade para si. De ser chamado de mestre, ser chamado de moleque, ser um mentor, ser um guru, Porque ter um grupo poder, de né? Sabe disso, seguidores. né? Conhecimento é poder. Eu estudo hoje na administração pública que conhecimento é poder. Com conhecimento E você tirar pode os manipular. filósofos aí, ó. Sim, exatamente. Manuel Kant, tal, tem uma galera lá, essa filosofia aí. Estudando administração pública. Obrigado, Ana. Exatamente. Essa aqui é do meu copo, vou pegar um copo. E assim, pra gente Não, obrigado. Para a gente continuar aqui o texto, é bom a gente ter deixado claro essa visão, essa intenção que deve ser para trabalhar o trabalho da Kabbalah. Então, ele continua aqui na página 60. Obrigado. Ó, ele fala: o desejo de receber, ele está em perpétuas subidas e descidas. O que isso quer dizer? Esse estado onde a gente muitas vezes se sente bem, às vezes se sente mal, é aquilo que a gente vai falando em outras aulas. Esse perpétuo está lá embaixo, ocultação, depois ter um pouquinho de revelação, depois ir para um estado de baixeza novamente. Todo esse estado de você nunca estar satisfeito, mas sempre parecer que falta algo. Todo ser humano tem um sentimento lá no fundo, mesmo que ele queira se distrair muitas vezes, Todo ser humano. tem um sentimento que lá no fundo Me sinta assim. falta alguma coisa. Me falta de... Isso traz a gente para querer se distrair o tempo todo. Essa distração é um mecanismo que a gente usa para esquecer desse sentimento que falta alguma coisa. Então, esse sentimento, a gente tenta encobrir ele o tempo todo, porque a gente está nesse ciclo de estados de descidas, subidas, ocultamento. Então, a gente busca as distrações do dia a dia, a gente busca o que era muito popular antigamente, a televisão, Uma forma de distração. É uma forma de fuga. A televisão como uma forma de distração. Suporte televisão. Que era muito forte antigamente, hoje em dia é mais as redes, né, o streaming o tempo todo. Então a pessoa, a gente, é uma coisa assim, importante da gente perceber que a nossa geração parece que é uma geração onde mais procura obter distrações e fuga das coisas, porque não quer olhar para si mesmo, porque justamente tem aquele sentimento lá no fundo de que Vai falta trabalhar algo. com muita coisa que não vai gostar. Então se torna um vício, né? O vício de estar permanentemente distraído, de querer fugir de si mesmo o tempo todo, querer ver um vídeo, ficar rolando a tela o tempo todo e ficar naquele ciclo. Então chega um momento em que aquilo não faz mais efeito, ela precisa de uma coisa maior. Como se fosse uma droga, né, Eva? Como se fosse é um vício. É uma
droga. Então a pessoa fica tão estimulada com tudo, inclusive no mundo de hoje, de tanta informação, de tanta coisa superficial e rápida, onde surge uma coisa nova, desaparece, surge uma coisa nova, desaparece. Então esse ciclo de subidas e descidas está cada vez ficando mais acelerado. É mesmo. É isso que eu percebo lendo esse texto aqui, que foi escrito no início do século XX, já fala disso. Hoje Imagina, daqui a 100 anos. está mais 100 anos. acentuado ainda. Está mais acentuado, cada vez há uma procura de uma fuga e uma espécie de subida e descida cada vez mais rápido. Então, a gente, por exemplo, está acostumado com uma coisa que nos faz bem. Então, a gente devora aquilo o tempo todo. Chega uma hora em que aquilo se torna um tédio, um tipo de tédio. Então, a gente procura outra coisa que dê mais estímulos ainda. Parece que a luz do celular foi realmente fabricada dessa forma que faz um efeito igual ou parecido com o efeito da cocaína no cérebro, né? É a luz azul, É o das mesmo telas. efeito no cérebro de... O celular? Além, meu Deus. Então, por isso que tudo tem que ser usado Por isso que é viciante, é tudo, uma droga. tudo tem que ser usado com Dosagem. tiferet, com equilíbrio. Não se pode, por exemplo, ficar com um vício nas redes, porque isso vai prejudicar Do cérebro, o cérebro. positivamente. Isso prejudica o cérebro, prejudica a cognição, prejudica o aparato psíquico como um todo. Fica Então, como se fosse um robô, né? Um zumbi. fica realmente como um zumbi viciado em Um zumbi. estímulos. Então esse vício em estímulos é o que nos distrai realmente do que aquilo que falta em nós. E como é que a gente vai trabalhar na Kabbalah se a gente fica o tempo todo preso nisso? Aqui eu não estou falando que o celular, as redes sociais são totalmente más. Não, negativo. Não é. O que é No excesso. prejudicial é usar esse instrumento como uma fuga de si o tempo todo. Isso que faz mal. Isso que faz mal, porque te vicia a cada vez escapar mais de si mesmo. E como é que a gente quer estudar a Kabbalah, que é uma busca interior de si mesmo, e através disso uma revelação do próprio Criador, que está acima de tudo, inclusive na nossa interioridade? Como que a gente pode fazer isso se a gente o tempo todo está dando uma fuga de nós mesmos? Então, o que eu quero trazer para essa aula é a importância da gente perceber primeiro os problemas que vêm com tudo isso. Não a gente buscar as soluções somente do que a Kabbalah traz aqui, sem antes buscar os problemas que a gente tem na nossa relação com isso, uma relação com a própria vida. E para completar essa ideia que a gente trouxe da fuga de si mesmo porque falta algo em si, que é o maior sinal assim, mais aparente da nossa geração, que é a fuga, o estímulo constante, a superficialidade, a fuga da interioridade. É como se a nossa interioridade ela fosse tão funda como o mar, fosse tão profunda, e nós estamos tentando escapar dela e cada vez dando uma superficialidade na coisa, cortando toda aquela interioridade que a gente tem e ficando numa superficialidade do ser, ou seja, tudo aquilo que é superficial e transitório e passageiro o tempo todo. Isso que a partir dentro dessa perspectiva que funciona essas subidas e descidas constantes. Só que isso é muito frustrante, porque a parte superficial ela tem uma mudança o tempo todo, e em todos os aspectos, mudança de idade, mudança de gosto, mudança de tudo. Então estar na superfície, como você está falando aí, na superfície, focar nisso aí é muito perigoso. Sim. Por isso que o segredo realmente é trabalhar a essência do ser. E essa é uma... Perigosíssima, é por isso que tem muitos suicídios. As pessoas que estão nas redes sociais, estão lá bonitona e tal, vivendo uma vida de
Superficialidade, aí vem essa troca o tempo todo, essa oscilação o tempo todo no mundo superficial, buga, né? E conforme a pessoa está nesse paradigma, qualquer frustração que frustre essa imagem que ela quer dar ao mundo, que não é a imagem real dela, quando é frustrada, a pessoa ela tem ela tem um sentimento, muitas vezes suicida, um sentimento de que tudo deu errado e que não tem mais solução, fuga, não tem mais volta, não tem mais solução. Isso volta. faz realmente acontecer cada vez mais as crises humanas. E as crises humanas elas estão em constante aumento, um constante volume. Né? Cada vez mais que a gente parece caminhar para um desenvolvimento, não, tá? É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a nossa humanidade parece estar caminhando para o desenvolvimento Tecnológico, para a né? tecnologia, para a ciência, para tudo isso. Tem um declínio psicológico. Há em contrapartida um declínio psicológico no ser humano. Então isso cria assim. Só essa semana, coisa que vamos supor, há 5 anos atrás, deixa eu te contar, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, é uma coisa que acontecia, uma coisa esporádica, mas assim, hoje é muito, muito frequente. Os pais procurando o plano de saúde para os filhos. Essa semana eu peguei 3 casos De psicólogo? de internação psiquiátrica. 20 anos, não estou falando de 50, estou falando de 20 anos. Estou falando de 16 e um de 34. E as Exposição. crianças cada vez mais expostas. As crianças estão cada vez mais expostas a toda essa problemática humana. E sobretudo as crianças não têm um aparato psíquico desenvolvido para lidar com isso. Nem nós, adultos, temos um aparato psíquico para lidar com isso. Imagina uma criança que está em formação, que está ainda em construção do aparato psíquico ainda, da sua interioridade, que ainda está sendo construído. Imagina o dano que isso traz para uma vida que está começando. Imagina esse dano dado numa idade tão jovem. Imagina quando esse ser humano atingir uma idade de maturidade. Será que ela realmente vai chegar numa idade de maturidade ou só vai ser a idade? Ou a idade só vai ser uma idade biológica? Se chegar, biológica, né? Se chegar. Então, essa série é uma série de problemas que eu acho fundamental. Assim, hoje a gente está falando muito de uma psicologia, só que a psicologia ela faz parte do nosso estudo de Kabbalah, porque a psicologia é a compreensão da nossa interioridade. Então, como que a gente quer, primeiro, dar um passo para algo além, se nós mesmos a gente não trabalha, não existe um tikkun sendo feito, a gente não procura trazer, através do autoconhecimento, um tikkun interior. Então, acho que isso é querer, antes de mais nada, de consertar, de dar uma base, querer, por exemplo, você tem uma base. Antes de você construir essa base sólida, querer carregar um peso gigantesco. Vai desmoronar tudo, com a base e tudo, e você vai junto. Então, essa perspectiva psicológica eu acho muito importante, mais ainda, inclusive, na nossa geração, na geração que a gente vive, que é a geração que mais tem problemas psicológicos. Geração Z, né? E isso que Baruch HaSolam fala das subidas e descidas, que ele já fala dessa constante fuga de si, está muito mais aparente, o sintoma está muito mais forte nos dias de hoje do que nos dias dele, que já era um problema. É um problema da modernidade como um todo, é um problema, pode-se dizer, histórico. Ao mesmo tempo que nós somos cheios de contradições, né? Então a gente quer andar para o progresso,
mas estamos regredindo nas coisas mais importantes. E só para fechar esse assunto desse sentimento que falta algo em nós, tem um nome para isso, um nome mais específico, que eu acho que todo ser humano tem em uma certa medida. Outros procuram esse monte de distrações para fingir que isso não existe, para não sentir. Outros sentem mais, são mais sensíveis a isso. Então, o nome desse sentimento é a angústia que acompanha o ser humano o tempo todo. A angústia, ela parece que faz parte da natureza humana, uma angústia existencial, sabe? Aquela É o tempo todo. aquele certo grau de angústia que às vezes em algumas pessoas é muito Intenso. intenso, porque são as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais contemplativas, que sentem-se mais, sente a si próprio mais. E aquelas pessoas que são mais dão mais uma fuga para o exterior, fogem de si o tempo todo. Elas correm disso, mas até nessas pessoas, apesar delas correrem desse sentimento, esse sentimento existe, porque esse sentimento faz parte da vida humana, é a angústia. É por isso que o ser humano se pergunta o tempo todo do porquê que ele existe, se há um sentido na vida, se há um objetivo, se tudo que ele está fazendo vai dar certo no futuro, se ele vai colher os frutos disso. Aí vem a ansiedade que é um excesso de futuro, né? Então a gente está o tempo todo nos projetando para o futuro e a gente se frustra com o futuro, acha que os nossos atos hoje não vão dar os resultados de amanhã que a gente espera, que a gente quer. Então isso cada vez vai se tornando uma bola de neve. E a angústia vai sempre acompanhar a gente, a angústia existencial. E eu acho isso um problema muito grande até da filosofia, a lidar com a angústia. Isso vai para além, porque está intrínseco à vida humana. Mas, continuando aqui no nosso texto, para finalizar a aula, ele diz aqui: assim se aguarda o Criador para ser recompensado com ele, abrindo seus olhos e tendo força de superar e trabalhar apenas em benefício ao Criador. O que ele quer dizer aqui? Que a pessoa que está num trabalho espiritual, ela espera ser recompensada, porque ela é desejo de receber. Só que o que ela espera ser recompensada? Ela quer ser recompensada com a revelação do Criador no mundo. Então, olha a intenção explícita aí da pessoa que está trabalhando em receber, com desejo de receber para doar. Ela quer que seja recompensada pelo Criador, tendo a força de superar, trabalhar em benefício do Criador, para que o Criador se revele no mundo, que o Criador se torne ele se torne mais próximo, uma devekut, uma adesão com a pessoa. Esse é o que ela espera como recompensa. Então, esse é um nível elevadíssimo, é um nível difícil para todos nós. Mas é uma etapa que Baruch HaShalom fala que a pessoa espera quando ela está trabalhando no caminho do Criador. Ela espera que, não que a pessoa ela se torne um doador, mas ela não espera nada, ela não espera receber nada do Criador. Ela sim espera receber porque ela desejo de receber, mas o que ela espera receber como recompensa é a revelação do Criador e a devekut, a adesão. Isso que ela espera como recompensa. E isso faz toda a diferença no caminho espiritual. É claro que, sobretudo para a nossa geração, isso é uma coisa dificílima, parece muito longe,
da nossa Constituição. Porque nesse caso o que ela deseja receber é o prazer do outro. Exatamente, porque é a revelação do Criador. E o que é a revelação do Criador? Que a própria intenção do Criador diz que o pensamento dele foi fazer o bem às suas criaturas. Então, o que é revelar o Criador a não ser isso? Que o propósito da criação é esse. A revelação do Criador significa que o Criador, ele quer fazer o bem às suas criaturas. Então, revelar o Criador é revelar a intenção no mundo de que o Criador quer fazer o bem às suas criaturas. Você tem a ideia de que pecado é tudo aquilo que você faz só pensando em si mesmo. Ou seja, se você faz algo sabendo que há o interesse de receber, mas que esse algo vai beneficiar o outro, aí você já refinou o seu desejo de receber. Ou seja, não é que você aniquilou, não faço nada por interesse de receber. Não, você faz por interesse de receber. Só que o outro também é beneficiado pelas suas ações. Exatamente, essa é a mudança. Isso deve agradar o Criador, né? Essa percepção, esse tipo de desejo, esse grau de desejo. É porque a fonte do teu desejo de receber não é mais a sua satisfação, somente. Você se alegra no outro. Aí que dá o refinamento. Isso que a pessoa se torna o objetivo da criação, porque ela se torna um instrumento, um caminho para a revelação do Criador. Isso seria a base da Kabbalah quando você começou a aula? Isso seria a base da Kabbalah? A base da Kabbalah, que a gente falou no início da aula, é isso. A Kabbalah, ela é isso, é revelar o Criador no mundo, mas revelar o Criador no mundo para que o desejo do Criador de fazer o bem às suas criaturas se revele no mundo. Então essa intenção é a base da Kabbalah. Por isso que é bom distinguir isso do esoterismo. É bom, porque a pessoa ela vai estudar a Kabbalah, muitas vezes ela está estudando há um bom tempo, mas ela não tem essa perspectiva ainda. Ela tem a perspectiva de que a Kabbalah é simplesmente um esoterismo. A Kabbalah é algo somente transcendental, é algo que mexe com as forças da natureza. Mas tendo como base isso que a Kabbalah já nos dá uma base, uma bússola para a gente realmente caminhar, para a gente saber a direção. Então ele continua, é como está escrito: eu pedi isso ao Senhor, que eu buscarei. Isso significa a Santa Shekhinah, a divindade. E se pede que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Aqui está no Salmista. Salmo 91, né? Salmo 27, 4. Que eu possa habitar na casa de Hashem, o Senhor, todos os dias de minha vida. Habitar na casa, o que ele fala anteriormente. A Santa Shekhinah, a divindade, é a casa. Eduardo, essa casa aí é o corpo? Assim, a física? Ou... A Santa Shekhinah... Não, essa casa que eu posso habitar na casa do Senhor. A pessoa está lá dentro da sinagoga, no caso? Não, então, a intenção aqui, da intenção da Kabbalah com esse versículo, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, a casa do Senhor se refere a Shekhinah. A Shekhinah é simbolizado por um kli, um vaso, de revelação, onde o Criador está revelado. Ou seja, a Shekhinah, também em outras literaturas do Baal Slam, é chamado de um vaso corrigido. Por exemplo, a Shekhinah pode ser todo o nosso mundo como forma de tikkun. Que eu possa habitar num Kli corrigido, onde a presença do Criador seja revelada. Eita, mano. Seja uma consciência coletiva. E isso é o significado profundo do texto. Por isso que a Shekhinah não repousa sobre o indivíduo, mas sobre o povo, sobre a congregação. Que a Shekhinah, ela é um lar. A
Shekhinah é um lar, é um espaço onde o Criador é revelado. Então, quando o salmista diz que eu posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, isso quer dizer que ele quer habitar num estado, num mundo, onde o Criador todos os dias esteja revelado, ou seja, um clique corrigido. Mas isso é um trabalho que ele precisaria fazer com ele mesmo para que ele alcance esse nível com o Criador. Não é isso? É isso que eu entendi. Porque nós somos o mundo. Sim, entendi. Nós somos o mundo. E corrigindo o nosso mundo, abre um Entendi espaço também. para a correção do geral. Ou seja, E a presença do Eterno está na tua vida. sim, além Uma constância. da nossa vida, que é um mundo em si, o Criador está revelado no mundo geral, que é você, sua alma, com as outras partículas da alma. Ou seja, uma alma geral. É como se, como Balsam fala, o que existe no individual existe no todo. Quando você corrige o seu individual, o seu mundo, você entra em similaridade de forma para corrigir um mundo geral. Então tudo está interrelacionado. É como o Lightman fala, o mundo é uma interconexão. Então cada parte do mundo corrige o seu mundo, o mundo geral Estaria bem melhor. estaria melhor e caminharia para a correção. Se isso acontecesse, né? Entendi. Então é isso que quer dizer o salmista com esse versículo. Essa é a profundidade do texto, da intenção do salmista. A casa do Senhor é a Santa Shekhinah. E podemos entender o que os nossos sábios disseram sobre o versículo. E tomareis o primeiro dia, o primeiro a contar as iniquidades. Devemos entender por que a alegria, se aqui há espaço para contar iniquidades. É dito que devemos saber que há uma questão da importância no trabalho, quando há um contato entre o indivíduo e o Criador. Conseguiram entender? Vou ler novamente. Agora, podemos entender o que nossos sábios disseram sobre o versículo. E tomareis o primeiro dia. O primeiro a contar as iniquidades. Mas que iniquidades? Devemos entender por que a alegria. Se aqui há espaço para contar iniquidades, é dito que devemos saber que há uma questão da importância no trabalho quando há um contato, ou seja, uma relação entre o indivíduo e o Criador. Isso significa que se sente que precisa do Criador, visto que no estado do trabalho, vê que não existe ninguém no mundo que possa salvar desse estado, mas apenas o Criador. Então vê que não há ninguém além dele. Essa é a frase que inicia esse livro. Não há ninguém além dele que possa salvá-lo do estado em que se encontra e do qual não pode escapar. Isso é chamado ter um contato estreito com o Criador. Se a pessoa sabe como apreciar esse contato, quer dizer que deve acreditar que então se está em adesão com Ele, isto é, que o seu pensamento inteiro é do Criador, significando que Ele o ajudará. Caso contrário, a pessoa vê que está perdido. No entanto, aquele que é concedida a providência particular e vê que é o Criador que faz tudo, como está escrito, ele sozinho faz e fará todas as obras. E naturalmente não se tem nada a acrescentar, e em qualquer caso não tem espaço para orar pela ajuda do Criador. Isso porque vê que mesmo sem suas orações, o Criador ainda faz tudo. Portanto, nesse momento, ser capaz de realizar boas ações não tem lugar, pois vê que tudo é feito. Então como é que pode? De qualquer forma, sem Ele, tudo é feito de qualquer forma sem Ele, pelo Criador. Assim, nesse estado, o Criador não tem necessidade de sua ajuda para nada. Então, nesse momento, não se tem contato com o Criador e precisa dele na medida em que se está perdido, se o Criador não o ajudar. Esse texto aqui, ele tem que ser bastante atenção,
para compreender o que Barro Santo está falando da pessoa achar que não pode fazer nada, a pessoa achar que não pode fazer nada e que o Criador faz tudo. Logo, ela não vai fazer nada. Não vai receber nada também. Ela vai criar uma dependência passiva, né? Porque se uma pessoa ela tem um paradigma de que ela não precisa fazer nada porque o Criador faz tudo, logo ela não deve fazer nada porque o Criador que faz tudo. Então, qual o trabalho dela? Aqui, a princípio, vem uma dificuldade. Só que olha o que ele fala aqui no final. Então, nesse momento, não se tem contato com o Criador e precisa dele na medida em que se está perdido, se o Criador não o ajudar. Então, por um lado, em vez dela ser completamente passiva, é que nem a pessoa está completamente perdida. Ela vê que ela não pode fazer nada. Ela vê que só o Criador pode fazer algo. A partir desse momento, ela deposita no Criador toda a sua esperança. Então o Criador se torna tudo para ela. Porque o Criador é o único que pode fazer. É nesse sentido que ele fala sobre isso. Não no sentido da simples passividade, mas no sentido de que quando a pessoa tem a percepção de só o que o Criador faz, e ela por isso vai depender completamente do Criador. Então essa atitude dela em relação ao Criador que conecta ela ao Criador. Então essa é a oração sincera. A oração sincera ela já é uma ação, é aquele movimento que a gente sempre fala. É um movimento de baixo para cima, que é chamado de uma prece, uma oração. É um movimento que vai de Malhut em direção a Keter. Essa é a prece, que é jogada ao alto. Jogar uma prece ao alto significa que ela vem de Malhut, ela vem a partir de Malhut em direção a Keter. Essa é lançar uma prece ao alto. E essa é a prece mais sincera que tem, porque ela tem o pensamento de que tudo vem do Criador e ela não pode fazer nada sem o Criador. Essa já é uma ação espiritual. Não quer dizer que a pessoa tem que se tornar uma pessoa passiva. Ele deixa claro aqui, nesse final, de que esse estado não deve ser de que a pessoa deixe de agir, mas deve ser uma percepção de que ela depende completamente do Criador e ela precisa tomar uma ação para que o Criador ajude ela. E essa ação que ela toma é a prece sincera, quando ela vê que ninguém mais pode ajudar ela a não ser o Criador. Então, esse é o sentido do texto. Não de criar uma passividade, mas uma parceria, né? Assim, uma parceria. Não você ficar de braços cruzados e achar que as coisas vão cair do céu sem trabalho humano. Isso não é uma coisa proveitosa. Trabalho não. Isso é realmente Descrente. Isso da pessoa trabalhar em prol do Criador com a perspectiva, o pensamento de que o Criador é que lhe dá tudo, que vai fazer a pessoa sair daquele estado e vai mudar ela, vai fazer ela sair dessa sala escura. Então, muitas vezes, só para finalizar a aula, muitas vezes a gente está voltando ao início da aula, nessa sala escura, onde só tem uma pequena parcela de luz. Mas se não tivesse essa pequena parcela de luz, não existiria nenhuma possibilidade de sair. E é tudo escuro. Esse pequeno indício de luz já simboliza para nós de que aquilo, nós dependemos daquilo. Ou seja, mesmo no estado de mais ocultação, nós dependemos do Criador. Porque se não fosse o Criador, não existiria aquele pequeno ponto de luz. Isso que quer dizer. Então, mesmo que precise da nossa ação para sair desse estado de ocultamento, essa pequena luz ainda é um ato do Criador. E sem esse ato do Criador, não existe possibilidade nenhuma. Então, logo,
ela tem que agir, ela tem que olhar para essa luz, mas a partir do momento em que esse pequeno pode ser tido como um pequeno ato do Criador, porque é só uma luz ínfima, sem essa luz ínfima, já não existe possibilidade de elevação. Então isso nos leva à conclusão de que tudo depende do Criador. Se ele não se revelar, nem que for de uma porção mínima, a gente não tem percepção. Não há possibilidade de sair dessa escuridão. Então esse exemplo já traduz o que está escrito aqui, que tudo depende do Criador. Até no estado que a gente às vezes acha que não, mas está no estado de ocultação. E graças a essa pequena luz já é o caminho, mesmo que seja algo que parece ser muito pequeno, já é a nossa prova de que se não fosse por aquilo, não existiria nenhuma possibilidade. Isso aí. Amém. Excelente aula. Eu não esqueci nada. Cheguei no final, mas peguei tudo. Pelo